Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão, são tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou. Dragon Ball é uma história em quadrinhos japonesas, um mangá criado pelo lendário quadrinista japonês Akira Toriyama. E, bem, eu estou aqui fazendo um vídeo de psicologia sobre. Na verdade, não é só um vídeo de psicologia sobre Dragon Ball. Você pode dizer que é meio que uma retrospectiva muito louca sobre todas as sagas, uma análise de vários personagens e jornadas, de um modo meio simplesinho, mas também um pouco detalhado, né, para você aprender um pouco de psicologia e aprender um pouco mais sobre Dragon Ball, alguns pequenos detalhes. Eu não vou ir totalmente a fundo, então isso daqui não é um resumo da história. Se você quiser um resumo, vai procurar um vídeo que seja específico sobre isso depois de terminar isso aqui, ou vai assistir Dragon Ball, né, que é essa série fantástica, essa área desse espaço, e que eu acho que é bastante subestimado em quão complexo acaba sendo em sua simplicidade, o quão lendário é a história, porque hoje em dia, né, as pessoas se acostumaram com todas as outras histórias que beberam da fonte de Dragon Ball e acabaram esquecendo do quão importante, revolucionário e fantástico é a história de Dragon Ball e como ela se evoluiu ao longo dos anos. Pra mim, eu acho extremamente fascinante e criativo desde o princípio, desde o primeiro capítulo das primeiras histórias que são mais focadas nesse gag, manga e comédia, que eram mais, né, o campo, né, do Toriyama, até virar o foco total em ação, em artes marciais, em torneios, em combates, e a seriedade ir aumentando aos poucos. Mas antes de ir para esta grande história, né, de resiliência, superações e blá 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 blá, vamos para uma das figuras centrais, né, de Dragon Ball, se não a figura mais importante de Dragon Ball, Akira Toriyama. Akira Toriyama, ele nasceu em 5 de abril de 1955, em Nagoya, a província de Aichi. A família do Toriyama era uma família assim, humilde, né, simples. Ele cresceu cercado de várias influências visuais, ele gostava de desenhar animal, veículo quando era criança, essas coisas que ele falava, e ele era bastante marcado, né, ele mesmo dizia, pelos filmes da Disney, né, tem um Dálmatas, Bela de Neve, a Branca de Neve, Bela Adormecida, esses clássicos da Disney que haviam na época, e, né, os grandes monstros do cinema japonês, de kaijus, de toda a cultura asiática ao todo, como dá pra você ver mesmo nas próprias obras. Então, desde jovem, né, ele transmitia bastante criatividade, né, e antes de virar mangaka, ele trabalhava com publicidade, o que inclusive explica bastante do estilo artístico dele em quadrinização, que eu vou entrar em mais detalhes depois, né? E ele dizia que era um trabalho que ele detestava, toda aquela rotina, de acordar, se arrumar para ir pro escritório, ficar trabalhando, e aí ele criou nessa aversão à burocracia, e ele se demitiu com 23 anos sem muito objetivo de pra onde é que ele ia depois. Até que um certo dia, né, Akira Toriyama acordou, né, foi tomar o seu cafezinho, né, uma história famosinha dele, e enquanto ele estava naquela cafeteria, ele pegou uma revistinha, né, de quadrinhos, da Weekly Shonen Jump. E aí tinha, né, um concurso para amadores, né, com um prêmio em dinheiro. E como ele gostava de desenhar, né, não tinha nada para fazer, não tinha nada para perder, vamos lá, né? Aí ele foi, né? E, bem, ele perdeu os primeiros concursos, ele não magicamente ganhou e virou o grande Toriyama e fez Dragon Ball. Mas os desenhos dele eram carismáticos o suficiente para chamar a atenção de Kazuhiko Torishima, que ele era um editor jovem e ele era bastante exigente, ele trabalhava na Shueisha. E até dizia também, né, que o Toriyama, ele enviou vários esboços, né, pro Torishima, e ele rejeitou mais de 500 páginas de esboço do Toriyama no início. Contudo, ele conseguia ver o potencial do traço do Toriyama, né, porque ele desenhava tudo com bastante clareza,
beleza, era limpo, mas ao mesmo tempo tinha um carisma dele, tinha quase uma caligrafia visual que muitos artistas têm, né? Que são aqueles traços que são extremamente reconhecíveis, e o Toriyama ele tinha bastante disso. E depois de muito esforço, o Toriyama fez sua primeira obra. Vou confessar que eu ainda nunca li Dr. Slump. Tudo que eu sei de Dr. Slump é um capítulo que tem um crossover dele com Dragon Ball, spoiler, e também tem episódios até de Dragon Ball Super, se eu não me engano, Dragon Ball Z, e eu sempre fico meio confuso porque eu nunca li, nunca vi, eu acho que teve um anime, se não teve só bota que eu sou burro ainda. Mas Dr. Slump era total focado em comédia, piadas e risadas, gargalhadas, haha, 6, 7. Que acompanhava um cientista genial e Arale, uma menina androide hiper forte, sem muita noção de nada, era meio doidinha da cabeça, né? O mangá foi um sucesso, foi um grande sucesso, né? Ele ganhou vários prêmios pro Toriyama, teve adaptação para anime. Agora eu confirmei, eu sou burrinho. E assim, de 1980 a 84, o Toriyama conseguiu se sustentar, né? Pela grande obra, né? Que foi Dr. Slump, um grande sucesso que acabou sendo. E aí então, né? Ele queria terminar a obra, né? Ele chegou falando, não, eu quero terminar, né? Porque boas coisas terminam. Antigamente as histórias acabavam, né? E aí elas acabavam e pronto, acabou. E aí então a Shueisha, né? Chegou e falou, não, tudo bem, você pode terminar o mangá. Só que você vai ter que fazer um novo mangá. Vai ter arte marcial e combates insanos para substituir Dr. Slump em 3 meses. Aí o Toriyama olhou e falou, eita, rapaz, que loucura. E aí então em 3 meses o Toriyama teve que se virar nos 30 pra tirar uma ideia de algum lugar pra fazer essa história, né? E como eu disse antes, o Toriyama, né, ele achou de um lugar, né, que ele era bastante fã, né? Que eram os filmes de artes marciais de Hong Kong, né? A Jack Chan, Bruce Lee e companhia, né? Filmes chineses e asiáticos. Que inclusive, eu vou falar que não tem nada a ver, mas eu ainda... Depois que eu assisti Police Story do Jack Chan de 1980 e poucos, eu ainda acho absurdo a cena que ele pula lá do lustre. Essa cena aí, e tipo... Ele quase morreu muito nisso. Como que esse homem era doido? Esse filme tem... Meu Deus. Que normalmente ele deixava passando assim, muito de filme enquanto ele desenhava. Então ele pegou bastante inspiração na questão da filosofia e arte visual da cultura chinesa, né? Uma delas, né? Uma das histórias mais icônicas, né? Que veio é a história do Sun Wukong, o Rei Macaco. Essas grandes inspirações, né? Ele desenvolveu a grande história de Dragon Ball, o clássico. É bem interessante de ver como o primeiro capítulo de Dragon Ball não era só diferente pra época, como eu acho que até pra hoje em dia ele é meio diferenciado. A forma que ele introduz o Goku e a Bulma, a forma que ele introduz o Goku com uma força de destruição da natureza, e mesmo tendo esse design tão fofinho. Inclusive eu já vou falar, né? O design do Goku é fantástico, incrível, é um dos pontos fortes do Toriyama, né? Porque eu sou um nerdzão de arte, né? Então eu vou dizer aqui que o Toriyama é absurdo em questão de design. Não só de designs de personagem, como o próprio Goku, Bulma, Long, Mestre Kami. Por exemplo, uma coisa que existe, né, no conceito da arte de design são esses designs redondos que servem para replicar algo um pouco mais fofo, mais soft, né, mais gentil, mais confortável, que o Goku inteiro e a maioria dos personagens tem. Eu amava detalhe em Dragon Ball, que foi se perdendo um pouco, mas por bons motivos, inclusive, em que os personagens eram todos meio fofinhos, eles eram redondinhos, eles eram todos circulares e abraçáveis, e o Goku, ele é isso, mas ele tem um grande contraste do cabelo dele, ele é todo redondinho, só que o cabelo dele mostra essa parte mais selvagem, mais ativa, mais de herói de ação. O que foi uma das coisas
coisas que fez Dragon Ball brilhar brilhantemente, né? Porque na época, a maioria das histórias em quadrinhos de ações e artes marciais era aquela coisa Hokuto no Ken, né? O cara gigante, bombado, super poderoso, invencível, enquanto o Goku era um moleque, né? O que inclusive fez com que ele ficasse mais fácil de se simpatizar para qualquer pessoa, né? Para todos os públicos, digamos assim, japoneses, apesar de que acontecem umas coisas meio loucas, mas enfim, história. Goku, né, um jovem garoto, né, meio ingênuo, que tem um rabinho de macaco meio estranho e tem uma força sobre-humana. E aí, no primeiro capítulo, a gente acompanha ele na rotina diária dele, até do nada surgir a Bulma, que tá atrás da esfera do dragão que tá com o Goku. E agora eu atropelei um menino. Ai, o que tá acontecendo? Onde eu estou? Ai, que sorte, ele tá vivo. Seu monstro trapaceiro! Tá querendo roubar meu peixe? Você vai ver só, seu malvado! Nem pense em aprontar! Quatro estrelas que era do vô dele que acabou falecendo, né? O vô dele, Gohan. Onde, iconicamente, a Bulma oferece deixar o Goku pegar na calcinha dele e o Goku Shed, como sempre, recusa as piranhas, né? Sigma, Red Pill, Beijo. Mas, enfim, eles se metem um monte de atrapalhados, né? No meio disso. Onde o Goku, ele meio que se junta à Bulma mais por uma simpatia, não sei, uma curiosidade, né? Aí, no meio disso, eles já enfrentam um grande monstro que estava atacando uma vila, né, em troca de comida e manipulando o povo, que era o Oolong, né, esse porquinho vagabundo aí, que ele tem a habilidade de se transformar em outras pessoas, outras figuras, outros monstros e criaturas. E aí o Goku vai lá, zoa ele e entra no grupo. Mas esses primeiros capítulos são bem diferentes mesmo do resto de Dragon Ball, porque não só ele não tem muito foco real na parte das artes marciais e do combate insano que vem depois, como ele é mais de piada, né? Tanto que tem até um certo ponto em que o Goku ele derrota um dos inimigos dele, não lembro exatamente como, usando o bastão dele pra ir até a lua e voltar, o que é meio absurdo, né? Mas eu sei que hoje em dia nem tanto, mas até pra época já era meio absurdo. O Mestre Kami destrói uma montanha inteira com o primeiro Kamehameha que ele faz pra ensinar ao Goku, né? Inclusive, né, eu esqueci de introduzir o Mestre Kami, né? No meio disso, eles são atacados, né, pelo Yantia e o Pual, que são os dois bandidos no deserto, e se mete em altas confusões. O Goku briga com o Yantia, dá uma surra nele, que inclusive eu adoro esse quadro. Ele soca o Yantia e destrói o quadro. Literalmente, ele quica pra Eva. É muito da hora. E esses primeiros capítulos vão introduzindo, né, esse pequeno mundinho de Dragon Ball e Goku em suas pequenas aventuras, né, brigando com bandidos, encontrando a Tite pela primeira vez e o Rei Cutelo. Eu não lembro qual era o nome em inglês, mas é o Rei Cutelo, lá na montanha dele que tá pegando fogo. E nisso eles encontram o Mestre Kami também, que inicialmente ele parece ser só um velho tarado, otário também, que tem aquela cena que tem uma esfera do dragão. Então, assim, ao todo, esse primeiro arco de Dragon Ball é a busca das esferas do dragão, né, obviamente, e porque a Bulma, ela queria fazer um desejo, né, pro grande Shenlong, né, pra que ele desse a ela um namorado perfeito. Olha que desejo. Aí, eventualmente, né, depois de muitas baguncinhas e loucuras, eles topam com o Rei Pilaf, né, o grande Rei Pilaf e sua companhia aí de vilãozinhos, né, e ele prende o grupo no castelo. O Pilaf, no começo, eu diria que ele é tipo o Dr. Doofenshmirtz dele, né, do Goku é o Perry, né, não exatamente, mas ele é um vilão totalmente cômico, que não é pra ser muito levado a sério. Ele prende o grupo lá e fala que vai torrar eles no sol, né? Eventualmente eles vão tudo ser destruídos. Eu esqueci qual era o motivo do porquê que ele tava matando eles. Vai aparecer aqui na tela, mas deve ter sido um bom motivo. E aí acontece uma das grandes reviravoltas, uma das primeiras grandes reviravoltas de Dragon Ball, né? Que alguns podem até ver com o primeiro retcon, em que o Goku, na hora que fica de noite, né,
ele olha assim pra lua, né? A lua gigante, né? A Bulma fica tipo, Goku, o que você tá olhando? Aí acontece isso aí. Lembro que meu avô dizia pra eu nunca olhar a lua cheia de frente. Mas não acho que seja tão ruim se eu olhar a lua cheia de frente. Na verdade, eu não entendo como meu avô pode me dizer isso. Ei, o que vocês têm? Não se aproxime. Escuta, Goku, eu posso perguntar uma coisa? O quê? Quando seu avô foi ferido de morte, você viu a lua cheia? Vi. Então é revelado, né, que como um lobisomem, o Goku, na lua cheia, se torna um Ozaru, né, um grande macaco. Ele destrói tudo que ele vê pela frente, ele destrói o castelo, destrói tudo, tem um perigo de acabar com o planeta inteiro, só que eventualmente o Yantia, né, ele consegue parar o Goku arrancando o rabo dele fora, com a ajuda do Paul, que vira uma tesoura gigante. Aí o Goku fica legal, fica tipo, tô muito bem. Goku, né? Todo mundo resolve os problemas dele, porque, né, a Bulma queria, né, ter o namorado dela. Só que meio que tanto faz, né, ter o namorado dela. Lembrei! O Pilaf era por conta das esferas do dragão, né? Lembrei. Era por isso que tinha aprendido. Eu sou imbecil. A Bulma queria um namorado e encontrou esse namorado no Yantia. E o Pilaf queria o mundo inteiro, pediu o mundo inteiro pro Shenlong. Só que aí ele foi interrompido, né, pelo Oolong, que desejou uma calcinha. Pai, eu quero conquistar! Eu quero umas cuequinhas! E o Goku tava ali, né? Ele só queria a esfera do dragão do vô dele de volta depois, só que ele não podia mais. Aí ele falou, não, tá bom, eu não tenho mais meu rabo, eu vou treinar com o Mestre Kami. E aí, então, nós chegamos no segundo grande arco, né, de Dragon Ball Clássico, que é o arco do 21º Torneio das Artes Marciais. E agora nós vamos começar a chegar, finalmente, nos principais temas de Dragon Ball. Resiliência, awareness e, enfim, motivação, mas enfim, vamos lá. Após o final do primeiro arco de Dragon Ball, o editor do Toriyama começou a fazer uma avaliação, né, da recepção do mangá e de pra onde deveria ir. E uma das percepções principais era, primeiro, né, diminuir os personagens centrais da história, né, porque já no primeiro arco tem Tite, tem Ricutelo, tem Bulma, tem Yantia, tem Pual, tem Long, Pilaf, e tudo isso ele falou, não, a gente vai centrar mais a história e, né, trazer o foco principal, né, das artes marciais e do combate, mas em foco. E é um dos primeiros momentos em que o Toriyama faz aquela coisa, né, de acabar um arco já abrindo espaço pro próximo que vai construindo com pistas que foram deixadas no capítulo anterior, onde por mais que a história de Dragon Ball não tenha sido planejada desde o começo, né, o próprio Toriyama falou que ele foi sim descobrindo enquanto ele vai fazendo, e tem partes que isso fica muito claro, e ainda assim tem uma naturalidade pelo qual a história flui por conta disso, que parece que desde o começo tem várias coisas que foram construídas, mas ele simplesmente foi remendando e construindo um ao outro. É muito bonitinho tu ver os arcos como eles vão se amarrando. Em Dragon Ball Z também tem bastante disso, de como uma coisa vai construindo em cima da outra. Então Goku vai treinar, né, com o Mestre Kami na sua bela ilhazinha, né, um dos cenários mais icônicos de Dragon Ball, e dá um conforto, eu tenho um carinho muito grande pela casa do Mestre Kami. E o Mestre Kami, né, ele vai treinar o Goku, né, ele viu todo aquele potencial dele e vai treinar ele junto ao icônico, o lendário guerreiro Kuririn. Ei, e você? O que tá fazendo aqui? Qual é o teu nome? Oi, eu me chamo Goku. Você não estuda artes marciais, estuda? Claro que sim, e sou muito bom. Para com isso, não tenta me enganar, não. Ei, por que você tem a cabeça redonda como uma bola? Ai, não zoa comigo! Nós que estudamos artes marciais somos obrigados a raspar a cabeça. Olha a cabeça do mestre, ela também é raspada.
A minha é assim porque sou careca. E do primeiro teste deles, né, eles têm que levar uma mulher pro Mestre Kami. E eventualmente eles acabam levando a Launch, né, que futuramente vai ser esquecida no espaço-tempo, mas é bem carismáticazinha nesse começo. Quero que vista esse uniforme aqui. Claro. Eu não acredito, vai pôr o uniforme aqui? Ah, é? É melhor eu ir me trocar lá dentro. Mostre que tem capacidade, eu te mandarei embora. Isso aqui tá parecendo roupa íntima. Mas não é. Ficou muito bem. Esse é o uniforme que meus alunos usam. Estude bem, coma bem, brinque bem, descanse bem e trabalhe duro. Esse é o estilo de vida da escola tartaruga, para se tornar um grande guerreiro. É bem engraçado como palavras tão simples e à primeira vista parecem ser tão bobas têm uma profundidade, né? Tipo, é muito fácil de você subestimar esse tipo de frase, mas é verdade. Isso simboliza bastante o estilo do Mestre Kami, desse trabalho duro, mas também um espaço para o descanso, para você se dar a si, para você respirar. Isso sendo alinhado, né, à necessidade de ter uma presença e atenção plena. O Mindfulness. O Mindfulness, né, semelhante até ao Awareness, é uma das principais ferramentas dentro da psicologia clínica atual, né? As raízes dela, do conceito do Mindfulness, são muito antigas e até antes da ciência e de conceitos científicos dentro da psicologia. Historicamente, o conceito do Mindfulness não tem só um criador, né? Ele faz parte de práticas espirituais que vieram do Oriente há mais de milhares de anos atrás. Que ela vem de ela deriva da palavra sati, do idioma Pali, que era de textos deriva de textos budistas de milhares de anos atrás, né? Que significa lembrar-se de estar presente, atenção, consciência. Foi ensinado, né, pelo grande Siddhartha Gautama, né, o Buda. E, inclusive, se você for a fundo, muitos conceitos da psicologia atual e até filosofia vêm do shintoísmo e budismo antigo e de vários outros conceitos filosóficos passados, né? Mas isso aí é tema para outro. Mas o mindfulness, né, como se conhece hoje em dia, ele, fora, né, de temas religiosos e rituais, ele foi criado pelo Jon Kabat-Zinn em 1979, na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts. O cara praticava yoga, ele meditava, ele começou a notar, rapaz, isso aqui tem valor terapêutico. Vou ter que estudar, né, buscar uma metodologia científica para estudar e ir atrás de por que isso funciona. E aí ele foi atrás de estudar e criou um modelo médico em volta disso. Mas, Ian, o que é o Mindfulness? Bem, basicamente, o Mindfulness é a consciência que surge ao prestar atenção deliberadamente no momento presente, sem julgamento. Pode-se atrelar, então, 3 pilares, né, para os fundamentos do Mindfulness. Que o primeiro vem a intenção, propósito. Você escolhe de forma voluntária direcionar o foco da sua mente para algo específico. Por exemplo, né, Dragon Ball, né, o seu Ki, né, o ambiente, a sua respiração, que o treino do Mestre Kami, né, inicialmente ele vem com aquela coisa de tipo assim, a gente vai carregar leite, a gente vai fazer uns trabalhos, que é bem semelhante àquela coisa, né, do Karate Kid. Porque o conceito do Mestre Kami não vem simplesmente de ensinar técnicas de combate e tudo mais. Ele simplesmente constrói a filosofia, a mente e o corpo deles para torná-los mais fortes, e isso seria o suficiente para eles vencerem qualquer inimigo que viesse à frente deles. Eles iriam ficar mais fortes fisicamente. Entanto que ele escreve eles para o 21º torneio Tekashi Budokai. Eu esqueci o nome, qual era o nome atual, mas o torneio. Então o princípio do treino do Sr. Kami seria para esse torneio. Então, através das atividades que ele vai fazendo, ele cria a atenção completa ao momento enquanto ele treina, né, os corpos do Goku e do Kuririn. O segundo pilar vem do momento presente, o agora. A nossa mente fica a maior parte do tempo, né, vagando, né, ou sofrendo por causa de coisas
coisas do passado ou de ansiedade para coisas do futuro. E o Mindfulness, ele serve para ancorar a mente no único momento real, né? A coisa lá da Gestalt, né? O aqui e o agora. E a terceira parte, né, que é dos fundamentos do Mindfulness e talvez até da psicologia como um todo, o não julgamento, a atitude de aceitação, sendo um ponto muito difícil, né, que é observar nossos pensamentos, as nossas dores, as nossas emoções passadas, sofrimentos e traumas, sem categorizar como algo bom, como ruim, como certo, só aceitar, né? Se um pensamento de ansiedade surgir, você só nota que ele surgiu, né? Tipo uma nuvem passando no céu, ou seja o que for. É simplesmente algo que aconteceu, vem o pensamento e você deixa ele ir. Você não julga, você não vai obcecar o pensamento. Você simplesmente o aceita, sem se culpar ou ficar ansioso. E um Dragon Ball é pra mim um bom exemplo de que você não precisa dar uma de monge pra uma montanha se isolar ou ficar 10 minutos parado no canto do quarto. Você pode fazer isso durante uma atividade, durante um momento. É quase um certo devagar atual. É o que? Principalmente no foco na respiração, em como você nota o seu corpo. Isso era o treinamento do Mestre Kami. Ele era focado completamente nisso, em compreender o seu corpo e passar dos seus limites, o foco completo no que você quer, do seu objetivo de se tornar mais forte. E eu não tenho muitas palavras para dizer do quão legal é esse arco. Você vê o Goku e o Kuririn se tornando amigos. O Kuririn, ele tem um desenvolvimento muito legal, que ele chega daquele jeito muito, se achando demais, que ele é muito, eu sou melhor que você, Goku, que não sei o que, é muito boiolão, ele fica tentando ser o espertão o tempo todo. Só que ele vai crescendo dessa só rivalidade pro Goku para uma admiração, e os dois vão chegando no mesmo nível. Você vê eles passando pelos testes do Mestre Kami, e é muito legal, tem um charme muito carinhoso de amizade e de desenvolvimento pessoal nesse arco que é muito subestimado, e eu amo, eu adoro. Antes de começar, vou dizer alguma coisa sobre artes marciais. Ouçam com muita atenção o que vou dizer, porque é muito importante. Sim, Não aprendemos artes marciais para ganhar nas lutas ou para as mulheres comentarem como você está bem, como você é forte, aqui vai um beijinho. Espero que tenham entendido muito bem. É um erro aprender com essa intenção. Estudamos artes marciais com o propósito de mantermos nosso corpo e nossa mente sãos. Assim viveremos saudáveis e vigorosos. Mas se alguém pretende nos maltratar usando a força, então temos que nos defender. Temos que lutar com eles. Entendem o que quero dizer? 8 meses treinando, Goku e Kuririn se sentem finalmente fortes que só, e prontos para entrar no Tenkaichi Budokai Tournament, né? Um grande torneio para testar os seus limites. E os dois entram no torneio. E aí vem umas interações que eu acho muito legais, que já marcam, né, essa girada de chave, né, do torneio. É uma excitação que tu fala, rapaz, um torneio, que loucura, vai ser muito legal. O Goku e o Kuririn ganhando os primeiros conquistas deles na vida. E o Kuririn, você vê ele nervoso pela primeira vez. Você vê como ele já mudou, ele vai começar a se assemelhar mais com o Kuririn que a gente conhece no futuro, que ele é um pouco mais apreensivo, que ele é um carinha que é um pouco mais pensativo sobre o que ele vai fazer, um pouco inseguro de si, mas que ainda ele tenta arrumar força no amigo dele, no Goku, que ele fala, não, você vai conseguir, cara. E uma das primeiras coisas que ele encontra, né, são os monges do templo dele. E você vê que eles são muito otários, né, eles ficam zoando o Kuririn, são muito arrogantes, e se assemelha ao Kuririn quando ele chega. O Kuririn, ele era nada mais, né, que um fruto do ambiente dele. Ele era otário porque os monges de onde ele eram otários igual ele. E ele se desenvolveu para criar a própria individualidade. Só que ele se pergunta, será que eu sou forte mesmo? Será que eu realmente me desenvolvi? E aí ele tem a resposta. Which bone should I break first?
Well, I'd say 93 is the winner. Que delícia. E aí então vem o primeiro torneio, né? Entrando em mais detalhes, né? O torneio ele acontece na Ilha Papaya, reúne os lutadores mais fortes do planeta, onde seriam escolhidos os 8 melhores para as quartas de finais se enfrentarem e descobrir qual era o mais forte, para conseguir o prêmio de 500 mil zenis. Olha só, que dá quanto em dinheiro? Ah, uns 3 mil paus em dólares, olha só. Dinheirada. E as regras do combate seriam as seguintes: a vitória viria por nocaute, o oponente fica inconsciente ou sem conseguir levantar enquanto o juiz conta até 10, ou vitória por fora de ringue, né? Qualquer parte do corpo do lutador que tocar o chão fora dos limites da arena resulta em desclassificação imediata. E é estritamente proibido matar o oponente ou usar qualquer tipo de arma. O combate tem que ser na porrada ou então utilizando de sua própria energia, né? O Ki, que já é introduzido desde aí, né? Desde antes, né? O Mestre Kami já destruiu a montanha com o Kamehameha. E depois, né, do Goku, né, e o Kuririn passar o rodo em todo mundo pela frente, eles entram no torneio. E nossos competidores seriam Kuririn, né? Contra o Bacterium, que é um lutador sujão que enfia a mão no saco e enfia no nariz, é um cara desagradável. O Yantia, né, que ele é um cara que é bastante habilidoso em artes marciais e quis competir no torneio, e um tal de Jack Chun, né, esse cara é um pouco familiar, né? Eu não sei dizer, mas ele me lembra alguém. Goku, né, nosso querido Goku, contra Jiran, que o Jiran, ele é esse dragão esquisito aí. O Nan, que é um monge budista. É um monge que quer salvar a vida, a aldeia dele que tá morrendo de sede. E a Hanfan, que é uma vagabunda. Resumindo bastante, o Kuririn enfrenta o Bactério, né, que é um gigante otário que nunca tomou um banho na vida dele, o seu Cascão. E ele usa o mau cheiro dele todo e ele tá todo cagado, cheio de bosta como arma pra derrotar os meninos Kuririn. Descanse em paz. E o Kuririn estava prestes a morrer asfixiado, é uma luta muito difícil, o cara é muito durão. Aí o Goku, né, ele grita na plateia, lembrando o Kuririn que ele não tem nariz, então não tem porque ele sentir cheiro. Aí o Kuririn derrota e peida na cara dele. Gold, clássico, palmas. Aí o Yantia luta com o Jack Chan, né, que o Yantia, ele briga lá, é uma briga bem daorinha. Ele usa as técnicas dele lá do punho do lobo, que é muito bem animado, inclusive. E aí ele briga com o Jack Chun dá um golpe só, ele derrota o Yantia. Infelizmente, a partir daí, meus amigos, o Yantia vira o Bushi de Dragon Ball, descansa demais. E, né, durante a briga, o Yantia começa a notar que o Jack Chan, ele é muito poderoso. Ele olha e fala, ele me lembra o quê? E aí nós temos o plot twist mais insano da história dos animes. Jack Chun, na verdade, é Mestre Kami disfarçado no torneio. Carambolas! Mestre Kami está disfarçado para poder ter um controle do Goku e do Kuririn, porque ele acredita que se o Goku e o Kuririn ganharem um torneio, eles vão se achar demais, e eles não vão ter mais esse desejo por se acharem melhores se eles não tiverem o contato com a falha, né, o fracasso. Porque o fracasso, a falha, os erros são muito importantes para o nosso desenvolvimento, e às vezes a gente precisa desse meio que tipo um vazio, nós precisamos dessa busca, nós precisamos dessa fome, e o medo do Mestre Kami é que se eles ganhassem, eles iriam perder, eles iriam se acomodar. E o Goku enfrenta o Jiran, e é uma briga que eu acho meio mais ou menos. Eu vou dizer que o Goku, ele quase perde, só que a nuvem voadora salva ele, o que na minha opinião é roubo. O Goku roubou. E eu vou resumir que o Jiran fica com medo, ele desiste, o Goku ganha, é isso aí, né? O Gold. Aí vem o Nan, né? Nosso Giga Shed, negão das terras secas e a Rafan, né, é uma lutadora que ela usa o corpo dela e a sedução pra vencer seus combates. E ela finge lá a choradeira, tira as roupas, fica de lingerie. Golpe baixo, né? E o Nan, como ele é um machão, né, ele não consegue não prestar atenção, fica distraído, começa a apanhar, e ele encontra a solução fechando os olhos e descendo o sarrafo na mulher, e ele ganha, né, e passa pra próxima fase, né? E aí eles vão para as semifinais, que o primeiro combate é do Kuririn versus Jack Chun, né, seu grande mestre.
né? Que é uma luta muito da hora, essa briga do Kuririn versus o Jack Chun, né? O Mestre Kami, que é muito divertido. Eu gosto muito de uma parte que eles brigam e eles vão tão rápido que ninguém entende, eles têm que explicar. E aí é toda uma maluquice. Desculpe interromper a sua luta, mas podia nos contar o que aconteceu? Foi tão rápido que ninguém conseguiu ver o que fez. Podia explicar o que aconteceu, Jack Chun? Explicar fazendo em câmera lenta. Começar, ataquei assim. O Kuririn se aproximou. Não tratei de chutar. E enquanto isso, eu fiquei prestando atenção. E então eu percebi que ele tinha baixado a guarda e lhe dei um golpe. Como eu vi que ele queria cuspir na minha mão, então eu resolvi tirar. Vamos tirar para o ímpar. Na verdade, o dia acabou de dar as palavras da minha E o boca. Kuririn dá tudo de si nesse combate. Inclusive, né, o Mestre Kami respeita muito o quanto ele evoluiu e o quão bom guerreiro ele foi. E é uma batalha bem divertida. Só que, infelizmente, né, o Kuririn ele não dá conta, né, acaba perdendo pro mestre. E o Jack Chun avança para as finais. Então, Goku enfrenta o Nam. Eu vou resumir extremamente em que é uma briga bem legalzinha. Tem uns quadros da hora. E o Goku, ele derrota o cara pulando lá. Enfim, Goku ganha. Goku, depois que ele ouve, né, a história da seca da Vila do Nan, né, todo o sofrimento que ele passou, o Mestre Kami dá ele uma cápsula portátil para guardar água de graça e ajudar a casa dele, né, e o Nan ele volta, né, conseguindo, né, o que ele queria do mesmo jeito. Muito fofo. Enfim, a batalha final, fim do primeiro torneio, Jack Chun versus Goku. Estamos em campo de combates legendários aqui. Eu vou dizer que é nessa briga aqui que vem o completo destaque da maestria do Toriyama em enquadrar e desenvolver e demonstrar ação e combate no papel. Tanto de demonstrar uma tridimensionalidade, noção de tempo e espaço, né, time e movimento guiando os nossos olhos para ação. Algo muito exclusivo de Dragon Ball e que chamou muita atenção das pessoas porque ninguém conseguia fazer igual o Toriyama. Existiam, né, traços muito fantásticos como Hokuto no Ken e companhia que imitavam a ele, mas nenhum que conseguiam transparecer movimento e ação de um modo tão limpo, tão claro e tão bem feito como uma propaganda quase, como seus olhos são guiados pela tela de um modo extremamente inteligente e efetivo, quadro por quadro, onde você consegue sentir golpe atrás de golpe, você consegue compreender. Eu gosto muito dessa página aqui para dar de exemplo, onde o primeiro quadro já mostra o Goku saltando para cima e no outro você consegue ver o Goku já em cima e depois tendo a noção do Mestre Kami avançando e errando o golpe, onde tem uma noção de tempo, de espaço, de predicament, né? Aí um outro quadro em cima já vê o Goku lá no céu, o Mestre Kami ele nota, né? Como se... É muito da hora, porque é feito de um jeito que parece realmente estar se mexendo. Tu vê o Mestre Kami olhando pra cima, ele gira e salta pra acompanhar o Goku dando as piruetas no meio do ar. É muito impressionante. Até hoje eu ainda acho um dos mangás mais bem desenhados e enquadrados nessa questão de demonstração. Tem inúmeros exemplos disso. Só nesse combate com o Mestre Kami, imagine na obra como um todo, amigos. É nível God. E algo que eu gosto bastante é que nesse combate a gente não acompanha a perspectiva do Goku, a gente acompanha a perspectiva do Mestre Kami, em como é que ele vai fazer esse combate dar certo e como ele vai alcançar o objetivo de demonstrar o que ele quer pro Goku. E a questão não é só se o Goku consegue ganhar, é o Mestre Kami vai conseguir ganhar e efetuar nesta mensagem o objetivo dele para passar pro Goku e o Kuririn. E é um combate intenso, né? O Mestre Kami tenta fazer o Goku dormir, só que aí a Bulma acorda ele gritando que a janta tá pronta, e depois ele usa vários outros tipos de técnicas elétricas para aprisionar o corpo do Goku. Ele faz um monte de coisa. A batalha chega ao ponto de que fica de noite e a lua cheia surge. O Goku olha pra lua cheia e vira o Ozaru de novo, né? O rabo dele tinha crescido novamente já nessa época. E aí o Mestre Kami fica maluco, né? Ele tem que brigar. E aí, pra derrotar o Goku, ele canaliza
todo o poder dele pra fazer um Kamehameha supremo e ele destrói a lua. O Mestre Kami destrói a lua. Mas mesmo depois de sair da forma do Ozaru, o Goku ainda tá pra brigar e o Jack Chan o Jack Chun, né, o nosso Mestre Kami tá rapaz. E aí eles brigam, continuam brigando até não poder mais. E é insano. O Mestre Kami começa até a questionar: rapaz, será que eu ganho mesmo desse moleque? Não é possível, não posso perder essa merda. Aí ele pensa, né, em algo que ele não tem como o Goku passar por cima: o tamanho dele. E aí então eles dão ambos um chute um no outro, só que como Jack Chun, né, o Mestre Kami é muito maior que o Goku, ele consegue causar muito mais dano e o Goku vai pro chão. E o Mestre Kami vence o 21º torneio Budokai Tenkaichi. E algo que fala bastante, né, sobre o Goku é que ele perde e a reação dele é só sorrir e ficar muito feliz pelo combate, que foi sinistro, né? E o Jack Chan ganha, né, os 500 mil zenis, né, coroado como grande campeão do 21º torneio. E ele gasta o dinheiro inteiro, né, com comida, né, pro Goku e o Kuririn. E é muito da hora, cara. Pique! Mestre Kami alcançou o objetivo dele, né? Fazer com que instaurasse, né, esse desejo por continuar se tornando mais forte, por continuar se tornando melhor, ao Goku descobrir, né, vislumbrar que o mundo esconde guerreiros tão poderosos e fantásticos. Com esse arco, então, o Toriyama mostrou, né, a habilidade e maestria dele em criar coreografias elaboradas e criativas, de criar cenas de combate que os seus olhos conseguem acompanhar com grande facilidade, conciliando também com um objetivo futuro que vai se desenvolver melhor do Mestre Kami, que é de criar uma geração mais poderosa de novos guerreiros, já que os inimigos estavam começando a se tornar mais fortes. Mas isso eu vou falar melhor depois, e é um outro tema mais interessante já para adicionar mais um. Ah, mas Rian, o Toriyama não escreveu pensando nessas coisas que você está desenvolvendo. Você só está criando coisas por cima da história que não fala nada, é só um bando de cara brigando. Nenhuma história quer dizer nada. É impossível um ser humano criar uma história que não dá pra você desenvolver algum sentido daquilo, seja vindo diretamente da história, seja vindo do cara que criou, da pessoa que criou, da história por trás, sabe por quê? Porque o ser humano é incapaz de escrever uma história que não seja sobre o ser humano, independente de quem ele seja. Porque o simples ato de criar história é um ato humano. E a nossa única perspectiva sobre o universo e o mundo é a nossa. E algumas das histórias que têm os seus significados e temas mais simples são os que têm mais espaço para interpretação, mais espaço para desenvolver uma história. E a filosofia que o Toriyama trouxe não necessariamente vem de algo vem de algo complexo. Vem de estereotipias, vem de conceitos generalizados que ele já via dos filmes que ele assistia, da própria religião, da região onde ele vivia, de toda a cultura dele. Então não é necessariamente que o Toriyama era super inteligente e ele escreveu todos esses outros temas. Muita da coisa que ele fez em Dragon Ball é não intencional, mas não significa que não há lá algo. E há, porque a psicologia, a filosofia e a sociologia vêm do ser humano como pessoa, como um todo. Uma pessoa pode sim chegar a conclusões que vêm da psicologia, vêm da filosofia por si própria, sem precisar ter um conhecimento acadêmico. A Red Ribbon. Após o 21º torneio, o Mestre Kami diz pro Goku, né, viajar pelo mundo para ganhar experiência, se tornar mais poderoso, e o Goku decide recuperar a esfera de 4 estrelas do dragão. Eu não lembro se eu falei isso antes, mas a esfera de 4 estrelas era a esfera do vô do Goku. Eu não lembro, é um detalhe importante, se eu esqueci, me desculpe, eu sou muito burro. Então Goku vai atrás das esferas do dragão, mas acidentalmente ele acaba topando com o grande exército, a força da Red Ribbon, né? Que é um exército paramilitar mais temido do planeta inteiro. Fala o nome da Red Ribbon, arrepia todos os pelos de la epiderme. Fala Red Ribbon, até o homem mais corajoso se torna o mais covarde. Fala Red Ribbon e os caras que só viram o Dragon Ball Z não sabem quem é. Mas a coisa é que a Red Ribbon está atrás das esferas do dragão. E o Goku também. Só que a Red Ribbon não tem, né, o grande radar das esferas do dragão que a Bulma desenvolveu. Então não pega pra capar pra cima do Goku, né, que ele bate de
frente com a galera da Red Ribbon e o comandante, eu acho que o Silver, se tiver errado vai aparecer aqui na tela, e o Goku amassa o cara, fácil demais, e a Red Ribbon fala, que esse, moleque? E o Goku tá lá, né? Ele tá só indo atrás das esferas dele e ajudando pessoas no meio do caminho. Esse é um momento que realmente começa a pintar o Goku mais como um real herói, tipo o Superman do Japão, onde ele começa a tomar ações mais de heróis clássicos. Um dos exemplos é na parte da aldeia Jingo, né, que tem o Capitão White. E o Goku, ele não tá lidando muito bem com o frio do local, mas ele é salvo por uma garotinha chamada Suno, essa coisinha fofa, né? E aí ele acaba conversando com ela, interagindo e descobre que o General White tá escravizando o pessoal da vila ao redor, atacando terror e tudo mais da pobre bichinha da Suno. Aí o Goku, ele simpatiza com ela e decide, não, vou salvar o pessoal. Nisso, simplesmente o Goku, sendo Goku, ele incorpora uma das outras frases icônicas do Mestre Kami que eu guardei pra agora, né, que as artes marciais não servem pra vocês aprenderem a brigar ou pra poder dizer às pessoas, vejam como eu sou forte. Elas servem para que vocês tenham uma vida saudável para fortalecer o corpo e a mente e para que possam viver com alegria e energia até o fim dos seus dias. Uma pessoa com a mente sã tem um corpo são e vice-versa. Exercícios e artes marciais ajudam as pessoas a ficarem melhor psicologicamente. Agora, por quê, Rian? São coisas simples. Se você treina, seu corpo fica mais forte. Seu corpo fica mais forte, ele tende menos a causar dores constantes no dia a dia. Por exemplo, problemas de dor nas costas, problemas de simplesmente fazer atividades comuns, problemas de saúde mesmo. Se você não tem problemas de saúde, se você não tem dores físicas ao mais, isso significa que vai ter menos dores, menos problemas na sua vida. Se tem menos dores e problemas na sua vida, então você psicologicamente vai estar menos afetado devido a coisas físicas, né? É o tipo, mais 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. Mas é claro que tem mais além disso, mas eu vou explicar do jeito mais simples. Enfim, Goku entra lá na torre do senhor White, Mr. White. Jesse, o que é 6-7, Jesse? Como assim, então, senhor? Goku entra na base do General White e ele enfrenta o Sargento Metálico, né, que é um robozão gigante, muito sinistro, que o Goku briga com ele. Inclusive, eu acho que é um dos primeiros inimigos que o Goku tem muito problema, além do Mestre Kami. Só que ele derrota ele porque acabou as pilhas dele, então... Mas, velho, aí ele enfrenta um ninja muito bucha, aí depois ele enfrenta o androide número 8, que é o Hachan, né? Ele é tipo um Frankenstein, só que ele é muito gente boa e ele tem um coração muito puro, né? Ele é muito legal e ele foi criado pra matar, mas ele não quer matar porque ele é muito gente boa e ele vira amigo do Goku. E eles são muito fofos, eu acho muito legal eles dois, hype. E aí tem um monstro Buion, né? A criatura gelatinosa, bizarra, que ele absorve os golpes do Goku. E o Goku tem um momento de gênio, né? Que ele quebra a parede e descobre que, né, o bicho ele é gelatinoso, ele é tudo molenga. Só que aí, se ele for congelado, ele fica físico, o Goku derrota ele. Easy! Let's go! Aí eles chegam no General White, que tenta matar o Goku com um tiro no Goku. O Goku ganha. Enfim, o Goku arregaça aí. E o Android 18 lá ajuda ele também. Ah, não, é verdade. Na verdade, não é o Goku que arregaça ele. É o Android. É o Android? Eu não lembro mais. Mostra a cena aí. Tá feito. Então o Goku vai atrás da próxima esfera do dragão, né? Só que pra isso ele tem que consertar o radar que acabou quebrando no meio da confusão toda. Então ele vai atrás da Bulma. E, pô, é muito engraçado tu ver o Goku indo atrás da Bulma. Ele chega lá na cidade e fala, ô senhor, você conhece a Bulma? E fala, não conheço a Bulma. Como é que você não conhece a Bulma? Você mora na mesma cidade que ela? Como é que você não conhece as pessoas que moram na tua cidade? Ao todo, esse arco tem várias interações interessantes e diferentes, porque é a primeira vez que a gente vê o Goku 100% sozinho, né? Atuando sozinho. Inclusive, até no futuro, são poucos momentos em que você encontra o Goku atuando só. O Goku, ele vai num uma briga de rua, ganha. Aí a primeira pessoa que pergunta, ela meio que sabe alguma coisa da Bulma, ele dá o dinheiro inteiro que ele ganhou. Tem muitas coisas legais, até eventualmente, finalmente, ele chegar na Bulma, né? A Bulma conserta lá o radar e vai junto com o Goku pra ir atrás da outra que tá perdida, da outra esfera do dragão. E dessa vez, né, ele vai junto com o Kuririn, né, a Bulma, e vira um grupinho de novo, né? O Goku para de ficar sozinho. Eles usam o submarino da Bulma e eles vão atrás da esfera do dragão. Só que nisso, eles são perseguidos pelo General Blue.
que é um líder militar, né, da Red Ribbon, e ele é um cara todo esquisito, todo obsessivo com limpeza, meu psicótico, assim, ele tem poderes psíquicos de paralisia, então, sinistro, né, não é nem tipo Ki nem nada, são só os poderes bizarros. Por comprar a bola do dragão, como eu vou ficar rico? Enfim, eles enfrentam um robô gigante, eles andam por meio que um lugar... Era tipo uma terra, uma caverna subaquática de piratas, uma base de piratas antigos. E aí então eles enfrentam a galera lá. O Goku acaba meio que se separando da Bulma e do Kuririn, que eles dois topam com o General Blue, né? E aí o Kuririn sai no X1 com o General Blue e toma uma pisa. Pobre coitado, nem mostra no mangá, o cara só apanha. Eu tô entre choque, inclusive, eu entrei em choque, porque, poxa, meu garoto Kuririn, meu menino, meu calvo nível 1000 foi derrotado tão facilmente por este bucha. Não! Você tava no nível do Goku. Aí o Kuririn já começa a ficar pra trás aí, mano. Pobre coitado, pobre coitado. E aí, já não vê mais esperança. Bulma tenta seduzir o cara, mas ele não joga pra aquele lado. Aí você fala, acabou, vai todo mundo morrer. E aí tem o primeiro save do Goku, né? Chega o Gold. Aí o Goku briga com ele, sai na porrada do Mestre Blues. Resumindo, acontece um monte de maluquice. Ao comer a bolota negra, eu me transformo no homem mais poderoso. Goku ganha, amassa o cara. Enquanto isso, o Mestre Kami e Launch e companhia tava sendo feito de refém lá, só que o Mestre Kami ele só faz a limpa e é isso aí. O Mestre Kami era quase o Gojo nessa época. Assim o arco começa a ir pra uma vibe mais dark. O clima mais sério que Dragon Ball iria ter depois começa já a se construir a partir daqui, mesmo que em coisas pequenas. Goku vai atrás de outra esfera, né? Só que dessa vez sozinho ele chega na Terra Sagrada de Karin, um santuário que é protegido pelo índio gigante, né? O Bora e o filho dele, o Upa. Upa, que bonitinho. E ele já chega quando ele tá sendo atacado, né? Pela galera do Comandante Red. Né? E o Goku salva eles e começa a descobrir sobre o lugar e sobre a torre, né? A grande torre do Karin, que chega até os céus, que eles ouvem assim que ninguém consegue subir essas torres, tipo, séculos, e ela vai se estendendo quase que até o infinito, e é um visual, outro dos grandes visuais aí de Dragon Ball, mas a gente vai falar mais sobre ela depois. E o Goku recupera a esfera de 4 estrelas, que era a esfera do vô dele, e que é o objetivo de toda essa aventura que ele tá tendo, né? Acho importante lembrar eu mesmo disso. Desesperado por conta do Goku, o Comandante Red decide contratar um cara que vai garantir que o Goku vai dormir com os peixes, vai nadar com os peixes, etc. Então ele contrata o mito, a lenda, Tal Pai Pai. Ele era um serial killer, se gabava de matar pessoas e afirmava e dizia que era um demônio. O Tal Pai Pai me deu muita colher de chá. Ele poderia ter me matado algumas vezes. Eu fiquei feliz pra caramba quando eu soube que ele morreu. Eu comemorei o dia inteiro. Eu senti um alívio pela comunidade, cara, porque ele vivia torturando aquela galera. Eu não vou mentir pra você, tinha algo de errado com ele. Aquilo não é humano, cara. Não é normal. Ele era o próprio diabo. Como que você é rico e fica roubando pessoas? O cara já chega matando o General Blue com a língua dele. Ele fala, não vou usar nem minha mão, vou usar minha língua. É uma língua, irmão. Como é que tu mata alguém com a língua? O cara toma um tiro nas costas, defeito com um sapato. Ele chega, o sapato, e mata o cara. Ele vai matar o Goku, ele só pergunta onde é a direção. Quebra um pilar, joga, sobe em cima, desafia as leis da física. Ele não é só uma ameaça pra sociedade, é uma ameaça pra física, irmão. Aí Isaac Newton treme na base. Nível de poder tá baixo, mas a aura é mais de 8 mil. Então Tal Pai Pai chega onde tá Goku, mata o pai do Upa, nem tem nem conversa. E aí então o Goku olha e fala, aí não, né? Aí não, aí Goku enfrenta o Tal Pai Pai, usa o Kamehameha, Tal Pai Pai bloqueia o Kamehameha. Goku tenta brigar com o cara. Meu Deus do céu, só que, na verdade, Goku não morreu. Goku foi salvo pela esfera do vô dele, que estava guardada com ele, né? Olha só, que coisa boa. O protagonista não podia morrer assim, né, família? Nós temos nosso plot. Pode dizer que foi o plot, mas pode dizer que a esfera estava lá, então tá vivo, né? Por que não, né? Tal Pai Pai deu a conferida, não tava vivo, tá vivo. É o Goku, irmão, é o Goku.
Fica quieto na tua aí, senhor. Ai, isso aí é furo de roteiro. Nem sabe o que é um furo de roteiro. Incongruência ludonarrativa. Nunca usou essa palavra na vida dele. Tu nem sabe o que é incongruência e ludonarrativa. Sai daqui, vai pra tua família, cara. Então Goku sobrevive, ele acorda, né? E pô, ele vai estar determinado. Eu vou ressuscitar seu pai, Upa, eu vou derrotar aquele cara, eu vou achar o resto das esferas, eu vou acabar com o Red Ribbon. Tu fala, é isso aí, é o Gold. E aí então o Goku tem a grande subida à Torre Karin, que leva dias, é um trampo absurdo, ele quase cai várias vezes, ele tem toda essa subida. E era um dos minigames do Dragon Ball Budokai, não lembro qual dos Budokais. E depois de uma das subidas mais difíceis de todos os tempos, Goku chega na Torre Karin e encontra o Mestre Karin. O Mestre Karin é um gato ermitão divino que possui a água sagrada. É verdade, eu tinha esquecido por que ele subiu a torre. É porque tinha a água sagrada e quem beber da água ia ter um poder absurdo, né? E o teste consiste em simples, né? Ah, o Karin tá ali, ó, fala, ó, tem aqui a água, você só tem que pegar de mim. Aí o Goku tenta e, meu irmão, o cara é rápido, o cara é sinistro. O cara é muito rápido e o Goku não consegue pegar e ele começa a tentar de tudo e fala, não, beleza, vou pegar essa merda aí. E o Goku, ele evolui muito rápido. O Karin usa várias estratégias pra brincar com o Goku. Inclusive, ele joga a esfera da torre, o Goku desce e sobe pra pegar ela. E aí ele continua, e ele já nota a evolução aí. O Goku, ele tinha levado mais de um dia inteiro pra subir a torre, depois ele volta tipo, quase metade do tempo. O Mestre Karin, uma hora ele tá dormindo e o Goku vai pegar a esfera do dragão, mas ele pensa, nah, isso é muito vacilo. Aí tu fala, meu coach, é o coach! E o Mestre Karin ainda estabelece, né, o quanto o Goku é diferente do Mestre Kami, que ele foi lá e ele pegou, ele fez o treinamento com o Mestre Karin, só que a diferença é que o Mestre Kami levou 3 anos. E o Goku, né, ele vai tentando e ele consegue em 3 dias tirar a água. Tudo bem. Olha que louco. E o Mestre Karin tem um grande twist, né? Que na verdade não tinha água poderosa nenhuma. O treinamento era simplesmente tirar a água dele. E com isso o Goku ficou muito mais rápido e muito mais forte, simplesmente pela sua grande persistência, sua dedicação àquilo e integridade. Não existem caminhos curtos para o sucesso e para a força, para a conquista, jovens. Você tem que conseguir ter um trabalho duro e esforço, dedicação, qual o nome mesmo? Resiliência e um mínimo de disciplina, né? E o Goku conseguiu isso. Eu espero que não tenha um arco no futuro que vá retroceder esse belo desenvolvimento. Então o Goku desce da torre, tal Pai Pai volta pra conferir, eu tinha esquecido, ele retorna lá pra buscar a esfera, verdade, ele esqueceu a esfera. Ele fez tudo aquilo pra matar o Goku e pegar a esfera, ele falou, putz, esqueci a esfera. Ele voltou, e aí tava lá Goku descendo da torre, e aí, né, ele enfrenta tal Pai Pai. E, pô, Goku defende todos os golpes do tal Pai Pai. Humilha o pobre tal Pai Pai, o nosso sinistrão. O tal Pai Pai faz todas as jogadas possíveis pra ele, joga a granada do Goku, o Goku rebate, o cara explode 1 milhão de pedaços e morre brutalmente. Let's go. Então Goku, pra finalizar, vai pra cima da Red Ribbon, né? E aí a Red Ribbon, basicamente é essa a imagem aqui, só que o Lex Luthor é o Comandante Red e a Liga da Justiça é o Goku. O Goku monta no nuvem, inclusive, né, todo mundo fica meio preocupado falando a Bulma, né, Mestre Kami, olha assim e fala, não, Goku, não vai, tá louco. Tá louco, a Red Ribbon, a base dele, não tem como. Não tem como. Goku vai lá, destrói tanque, destrói guerra, destrói exército, faz um massacre inacreditável em massa, destrói todo mundo, derrota o negro. Hã? Passa o Vapa em todo mundo e Goku derrota a Red Ribbon e reúne todas as esferas do dragão. Na verdade não, porque depois de derrotar a Red Ribbon ela tem todas as esferas, mas peraí, tem uma faltando, só que não consegue achar com o radar, né? E tu fala, pô, e agora? Goku fez tudo isso e agora? E agora, Goku? Aí, né, o Mestre Kami, ele revela que conhece alguém que pode guiar eles até as esferas do dragão.
A vovó Uranai. É aquela coisa que eu disse, de um arco ligando pro outro, de tudo se amarrando bonitinho, mesmo sendo algo que não foi totalmente pensado desde o começo. E é muito natural como tu vê as coisas evoluindo e se seguindo de um passo pro outro, de Red Ribbon pro Uranai, de Uranai pra lá pra frente, e etc. É muito legal, é realmente uma grande aventura, uma odisseia, não é mesmo? Então, pessoas, eu sei que é muito do nada isso aqui, mas é aqui onde o vídeo vai acabar. Eu sei que, mas Rian, não era pra ser análise da saga inteira, e vai ter, mas eu decidi que seria melhor eu separar em partes por conta do trabalho absurdo que esse vídeo tá dando, e o resto vai dar, e tudo vai dar nesse canal maldito. E além do mais, né, que esse vídeo ele vai tomar um copyright absurdo, e não tem muito que eu possa fazer. Então, se você quiser ajudar o canal, ver os outros vídeos, né, dá uma compartilhada, fala, nossa, esse cara que faz um vídeo de psicologia e maluquices muito legal, já vai ajudar bastante. Agradeço muito se você fizer isso, porque esse vídeo é um trabalho muito grande para eu fazer, e os próximos vai dar muito trabalho, o resto de Dragon Ball vai dar muito trabalho de eu fazer. Tipo assim, eu tinha esquecido do quão grande é, porque esse vídeo, mais de 1 hora, demorou muito para editar, e só agora eu cheguei na Red Ribbon, e ainda tem o resto do Dragon Ball clássico, ainda tem Dragon Ball Z inteiro, tem Dragon Ball Super, e ainda tem a chance de ter o GT. Então, dependendo de como esse vídeo sair, vai ser do quanto vai demorar para sair o próximo vídeo do Dragon Ball. Então assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que muitas pessoas vejam, para que eu possa fazer mais. E é isso aí. Valeu aí por assistir. Amo vocês. Eu não tô bem não, entendi! O seu pai te abandonou!